Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Que hoje seja assim, um dia, uma noite muito abençoada por Deus. E que nesta noite o nosso estudo toque o nosso coração, que cada vez mais possamos aprender com o Senhor e com a mensagem do irmão. E peço que todos baixem sua fronte para podermos orar. Pai querido que estás no céu, obrigado, Pai, por nos dar a oportunidade, Pai, de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por nos acompanhar no nosso dia, Pai. Que o Senhor assim venha nos acompanhar a cada instante, ó Pai. Que nesta noite, ó Pai, o Senhor assim traga a sua mensagem, que é o estudo do irmão. Que assim o Senhor possa assim nos alegrar e a cada dia, assim, ó Pai, trazer saúde para cada filho teu. Traga a mensagem assim para nós, irmãos da igreja, e os que estão acompanhando assim pelo Facebook. Que o Senhor assim seja sempre louvado em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade, vamos cantar o hino Fortes.
Vamos fazer uma oração a Deus. Pai, obrigado por ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui na tua casa hoje. Obrigado pela oportunidade, ainda que à distância, também nos unirmos para o estudo da palavra de Deus. Vamos abrir agora o livro de Daniel, no capítulo 7, e pedimos que dos altos céus o Senhor nos envie entendimento, discernimento e a unção do Deus Espírito Santo sobre nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Você que já está acostumado, principalmente acompanhando a gente pela página da Igreja do Feital, no Facebook, já está acostumado com uma qualidade de transmissão muito melhor do que você está vendo aqui hoje. Você já deve ter percebido que nós estamos hoje com uma captação de som ambiente, porque desde o dia de ontem estamos enfrentando algumas dificuldades técnicas ali com o nosso computador. Estamos assim, trabalhando arduamente para resolver isso o mais rápido possível. E já fica aqui de imediato assim, os meus parabéns à equipe técnica de áudio e de vídeo aqui da Igreja do Feital. Eu vou fazer assim uma menção a nomes, mas talvez eu esqueça alguém. Mas aqui ao Flávio, ao Iago e também ao Heber, que mesmo à distância estava até poucos minutos atrás tentando remotamente aqui assessorar a gente para tentar, na medida do possível, fazer o que dava para ser feito. E o que dá para fazer hoje é uma transmissão direta, frontal, como aqui você está observando aí, com captação de som ambiente. Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Obrigado a vocês que enfrentaram o frio nesses dias aqui na nossa região, na verdade o Brasil todo, né? E veio à casa de Deus para a gente estudar esse assunto que é tão, para mim pessoalmente, cativador, viu? E antes da gente ir para o texto, eu quero te convidar aí que está acompanhando a gente pela internet para dar aquele like na página da Igreja do Feital e também compartilhar aí com seus amigos nos grupos de WhatsApp, etc., a nossa página, tá bom? E essa transmissão que está acontecendo agora, tá? Então dá um like, compartilhe para que mais pessoas também tenham a oportunidade de se juntar a nós nessa noite de domingo, tá? Tem mais dois convites para você. Eu estou vendo, primeiro deixa eu fazer aqui estou vendo que o pessoal veio já preparado com papel e caneta, viu? Muito bem, legal, é assim mesmo. Mais dois convites que eu quero fazer para você. As perguntas que você tiver sobre os temas, tanto dessa semana que nós vamos estudar hoje, Daniel 7, quanto das semanas anteriores, Daniel 1 e Daniel 2, você pode escrever ou via mensagem direta pela página do Feital, ou também fazer comentários ali, tá bom? Nos vídeos, que a gente bondosamente vai ter a alegria de responder a todas as suas perguntas, tá bom? E é o segundo convite que eu quero te fazer, que na próxima terça-feira, nós estamos dando continuidade a uma classe bíblica à distância, via o aplicativo Zoom, tá? Tivemos o primeiro encontro, na última terça-feira, às 20 horas, e terça-feira agora vamos ter outro. Então, fica o meu convite para você que está nos assistindo e quer saber mais a respeito da Palavra de Deus. Nos procure também via a página do Feital, através do aplicativo de mensagens. A gente vai fazer chegar até você o link para você poder acessar e fazer parte desse grupo tão especial que está estudando a Bíblia às terças-feiras, à noite, às 20 horas, tá? Então, fica o meu convite também para você que é membro dessa igreja e conhece alguém que está querendo estudar a Bíblia, mas a pandemia deu uma atrapalhada aí nos estudos bíblicos. Então, remotamente, a gente provisoriamente vai estar atendendo essas pessoas, tá bom? Então, você também tem contato aqui conosco para que a gente possa compartilhar com você o link para a classe bíblica da próxima terça-feira à noite, às 20 horas, tá? Chegamos então ao início da parte mais gostosa do livro de Daniel e também a parte que a maioria de nós temos dúvidas que coçam assim até os cabelos. Nós estudamos o capítulo 1, o capítulo 2 e depois pulamos o 3, o 4, o 5, o 6 por uma questão de tempo e vamos começar agora o capítulo 7. Por que eu digo começar? Porque eu não sei se vamos terminar hoje. Então fiz um acordo aqui com a liderança da igreja. Nós
7. E se for necessário, a gente quebra no meio e termina semana que vem. Tá bom? Então, sem pressa. E vai dar tempo de chegar até o capítulo 12, pastor? Não sei. Vamos assim, um dia de cada vez, para cada dia o seu mal. Tá bom? A gente vai adiantando. Agora, o que eu tenho que te mostrar é que sim, os brindes estão avançando. Olha, tá mais bonitinha. Eu vou chegar aqui mais para perto, aqui para quem está acompanhando de casa, conseguir ver. Olha só, esse é um dos brindes que você vai ganhar no final dessa série. Uma Bíblia comentada pelo pastor Diogo. Não vale muita coisa não, mas aqui pelo menos tem um guia com os pontos principais da Bíblia. Eu vou fazer isso nos capítulos, em todos os capítulos que a gente estudar junto, tá? Então, coloridinha, rabiscadinha, com notas de um lado, notas do outro, setinha puxando para cá, setinha puxando para lá, verbos importantes, palavras-chave circuladas, enfim, é um dos brindes que vocês vão receber ao final dessa série. O outro brinde que nós vamos sortear será o esboço de todos os sermões. Isso aqui é especial, porque tem muita coisa que eu não falo aqui, mas que está escrito, e você vai ter a oportunidade de continuar os estudos, tá? E quem é que vai ganhar isso? Vai ser sorteado via a página do Feital. Logo vai estar as instruções na página da Igreja do Feital, de como você faz para participar, tá bom? Desse sorteio, mas será via a página da igreja, tá bom? Então fica acompanhando, ligadinho na página da igreja, que logo você vai ter lá uma publicação especial com essa promoção, e aí fica atento, tá, para os detalhes que vai estar contido lá. Bom, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Mais um detalhe antes de começar no texto. Eu estou partindo do pressuposto já, no nosso terceiro encontro, que você já está lendo o capítulo antecipadamente em casa, tá? Nós não temos tempo aqui de lermos o capítulo todo. Então, se você em casa pelo menos der uma lida no capítulo, já ajuda bastante a tua compreensão durante aqui o nosso estudo, tá bom? As 4 bestas e o filho do homem. Bom, até o capítulo 6 o livro de Daniel era história. Como assim? Ele contava uma narrativa factual de eventos que estavam acontecendo nos dias do profeta. Então, era do capítulo 1 ao capítulo 6, nós temos basicamente uma parte histórica. E que não há muita dificuldade para entendermos a parte histórica, porque ela é uma narrativa de eventos e fatos. Tá bom? Todavia, no capítulo 7 em diante, Daniel muda o estilo literário de narrativa e agora começa um estilo literário profético, simbólico, o que vai exigir da gente aqui e também de quem está em casa agora mais atenção ainda. Porque o estilo profético e simbólico carece, ou melhor, precisa do nosso esforço para estudar. E é estudar mesmo. E aí não pode haver preguiça nenhuma, porque a gente precisa de muito foco aqui agora, daqui por diante. Nos simbolismos, nas explicações, nos paralelos que nós vamos fazer, enfim, necessário muita atenção, tá bom? No verso 1 de Daniel, ainda aqui a nossa introdução, Daniel revela que no primeiro ano do rei Beltesazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito, e escreveu logo o sonho e relatou, na versão que eu estou lendo aqui, olha, a suma de todas essas coisas. Por que eu estou lendo logo o verso 1? Porque nós temos uma dificuldade na tradução aqui do português, que às vezes pode dar uma falsa ideia, uma falsa interpretação do que está acontecendo aqui. Bom, o que está acontecendo aqui? Essa palavra suma, no português, passa a ideia de resumo, correto? Qual é a suma das coisas? Qual é o sumário? Qual é o resumo do que está acontecendo? E a impressão que temos é que Daniel teve a visão e está resumindo essa visão agora no capítulo
capítulo 7. Mas na verdade não é isso que está acontecendo aqui. Essa tradução ela é muito infeliz mesmo. O que eu preciso dizer para você é que a palavra visões, sonhos e visões que Daniel tem aqui no original hebraico é a mesmíssima palavra que ele usa aqui que está traduzido para a gente como suma. Ou seja, sonhos e visões é uma mesma palavra e suma aqui é outra. O que Daniel está querendo dizer? Tudo aquilo que eu vi, eu estou relatando. Eu vi a visão, no hebraico resh, e eu estou relatando a resh, aqui embaixo, que infelizmente no português está traduzido como a suma ou o resumo disso, tá? Então, primeira coisa aqui para nós entrarmos em Daniel 7, aqui, Daniel está relatando fielmente tudo o que ele viu na visão, não tem resumo, ok? Compreendido? Então a gente pode avançar aqui mais um pouco. Bom, o que eu preciso te dizer ainda de modo introdutório a respeito de Daniel capítulo 7 é que quando a gente estuda a palavra de Deus, normalmente, eu já disse isso lá no capítulo 1, mas eu vou reforçar essa ideia aqui agora. Quando a gente estuda a palavra de Deus, normalmente a gente busca a compreensão do tema. Ou seja, a nossa ênfase normalmente está no conteúdo do que está escrito. É ou não é assim que a gente estuda a palavra de Deus, né? Ok? Todavia, nas escrituras bíblicas, a forma como as coisas estão descritas também é importante. E muitas vezes, a forma determina a nossa compreensão do conteúdo. Porque o método de interpretação bíblica que nós acreditamos e seguimos é o método gramático histórico. Como assim? A gente vai olhar para a gramática e vai olhar para mais o quê? Para a história, para a gente conseguir entender o texto. Nossa, pastor, não gosto de português. Pois é, meu irmão, temos um problema. Porque para entender, principalmente essa sessão profética, nós vamos precisar bastante da nossa velha e boa gramática. Entender gerúndio, tempos verbais, particípio. Eita, pastor, o negócio está ficando complicado. Eu vou te auxiliando, tá? Eu vou te auxiliando à medida que a gente vai caminhando aqui do capítulo 7 em diante. Mas se você tem essas coisas frescas na sua memória, vai te ajudar muito nas interpretações. Porque nós precisamos da forma, da gramática e também da história para entendermos o conteúdo da coisa. Entenderam? Então, só sumarizando agora o que eu quero lhe dizer. Para entendermos o texto bíblico, nós precisamos tanto da forma quanto do conteúdo. E o nosso foco precisa estar em ambos. E não é à toa que eu tento, pode passar aqui os slides, toda semana, trazer aqui para vocês uma sugestão da organização do capítulo, ok? Alguém me perguntou qual é a fonte que eu tenho mais usado. Eu tenho usado pelo menos 5 fontes para elaborar aqui os sermões de todos os domingos à noite. Porém, naquilo que se refere à estrutura e a forma do texto, eu tenho usado especificamente uma fonte, que é um livro chamado... Ixi, agora fugiu aqui, daqui a pouco eu abro aqui e falo, mas eu lembro do autor, tá? É um pastor, é um teólogo adventista, que tem uma experiência muito grande por ter sido judeu, tá bom? Tem uma experiência muito grande com as línguas bíblicas e com a compreensão da mentalidade judaica, por ser judeu, ok? Convertido ao adventismo, e hoje é um dos professores de teologia na nossa universidade lá nos Estados Unidos. O nome dele é Jacques Doucan. E eu tenho usado bastante da visão de Jacques Doucan a respeito da forma, principalmente da forma do texto bíblico. Então, por exemplo, essa divisão aqui não saiu da minha cabeça não, tá? É
É uma sugestão da divisão do texto do capítulo 2, dada por Jacques Duban. Quem está em casa não está vendo. Eu sei disso. Eu sei que você não está vendo, mas vamos combinar uma coisa aqui. Se você tiver curiosidade, manda mensagem e eu te mando esse PowerPoint. Bom? Mas tem que mandar mensagem, não vou mandar de graça assim não. Você tem que dar o seu esforço de alguma maneira. Vamos lá. O capítulo 7 está dividido em duas grandes partes. Nós estamos chamando aqui de letra A e letra B. Eu estou escrevendo, vocês estão vendo, mas quem está em casa não está conseguindo ver. Tá bom? Pois por questão técnica hoje, então eu vou descrevendo para eles acompanharem. Parte A e parte B. A parte A, nós temos a exposição da visão. Passa para mim outro slide. E a parte B, nós temos as explicações da visão. Ok? Volta no slide anterior, por gentileza. Ok? A parte A, que é a exposição da visão, começa do verso 2 ao verso 14. Ok? E obviamente, do verso 15 ao verso 27 é a parte B. E a parte A nós temos 3 subdivisões. Na primeira parte, na parte da exposição da visão, nós temos o leão, o urso, o leopardo. Depois nós temos a outra besta, esse animal terrível e espantoso. Ok? Então o leão, o urso, o leopardo dos versos 2 a 6. A outra besta do verso 7 a 12. Pastor, para que isso? Te ajuda a entender. Cada cor aqui é uma dessas seções que eu estou falando. E na hora de você pegar o texto, facilita muito, mas muito, tá? Só a título de curiosidade. Vamos lá, vamos avançando. A parte 2, a subparte 2, dentro da primeira parte A, das explicações da visão, nós temos a outra besta, do verso 7 a 12. E a parte 3 é a parte do Filho do Homem, que vai do são os versos 13 e 14. Mas dentro da outra besta, do animal terrível e espantoso, nós temos uma coisa muito interessante acontecendo ali. Quem está aqui já viu, está conseguindo visualizar, mas quem está em casa, só se pedir ajuda via mensagem ou via comentário, tá bom? Ao apresentar o quarto animal e a quarta besta, Daniel toma cuidado em subdividir a divisão. Olha só, para dar ênfase no julgamento de Deus. Ok? Então ele põe em paralelo alguns aspectos do texto bíblico para dar ênfase ao julgamento, o julgamento tendo a centralidade do capítulo 7. Então aqui já tem uma dica. Qual é a ênfase do capítulo 7? O julgamento. Isso aqui antes de entrarmos no capítulo 7 ainda, tá? A gente nem abriu o texto ainda. Antes de entrarmos, para ajudar a gente a nos guiar pelo capítulo 7 de Daniel. Qual é a ênfase do capítulo 7? Julgamento. Passa o próximo slide, por favor. E o próximo. E o próximo também. Ah, tá. Pode passar? Mais um? Isso. O que eu fiz? Lembra as cores que eu tinha colocado? Eu peguei o texto, que é o verso 7, 8, 9, 10, 11, 12, e estou mostrando para vocês como é que isso está ali distribuído. Eu não vou falar, porque não vai dar tempo, mas vocês estão visualmente observando as cores que eu coloquei. O azul no verso 7 e o azul no verso 12. Por que em azul? Porque tanto no verso 7 quanto no verso 12, ali está falando do animal, do terrível, do quarto animal. A parte amarela, que é o finalzinho do verso 7 e o final do verso 11, está falando especificamente do chifre pequeno. Tanto lá no verso 7 quanto no verso 11. Em vermelho está ali falando das ações desse chifre. Tanto no verso 8 como também no verso 11. E no meio dessa seção do verso 7 ao verso 12, nós temos o verso 9 e o verso 10, que está falando especificamente do juízo de Deus contra esse animal terrível e espantoso, ressaltando a ideia da centralidade do tema juízo em Daniel 7. Compreendido? Quem está em casa está respondendo assim: não, pastor, eu sei, mas você já sabe como é que você
vai ter acesso a esse material. Tem que mandar uma mensagem, tá bom? Perdão, engasguei e molhei. Foi uma saliva aqui que foi para o lugarzinho errado. Bom, vamos então agora para o capítulo 7. Nós já estamos lá, mas vamos avançar aqui agora na compreensão do capítulo 7. E iniciar aqui o nosso estudo na apresentação desses 4 animais, a começar no leão, no verso 4 em diante. No verso 4, Deus mostra para Daniel um leão. E esse leão tem algumas características. Ele tem asas, ele voa, ok? E antes que a gente gaste muito tempo em tentar identificar quem é esse leão, nós já vamos avançar logo o sinal. O leão que Daniel está vendo aqui, no verso 4, é a Babilônia. Como assim? A visão que Deus deu para Nabucodonosor no capítulo 2, Deus está repetindo essa mesma visão agora, dando para o servo dele, Daniel, no capítulo 7. Bom, de modo que nós temos o capítulo 2 e o capítulo 7 em paralelo. Ok? Embora seja em essência a mesma visão, elas têm ênfases diferentes. No capítulo 2, Deus tinha um objetivo com Nabucodonosor, dando essa visão para ele. Agora, no capítulo 7, muitos anos depois, Nabucodonosor aqui nem está vivo mais, já está morto. Já é Belsazar, o rei da Babilônia, ok? Muitos anos depois, Deus está repetindo essa visão para Daniel, mas para trazer luz sobre outros aspectos da história da humanidade. Bom, vamos lá. A ênfase de Daniel 7 em relação ao leão, diferente de Daniel 2, é que Deus está trazendo para Daniel algumas características específicas desse reino chamado Babilônia, que não havia sido tratado ainda, que não havia sido tratado, na verdade, no capítulo 2. Esse leão, ele é a soma, na verdade, de 2 animais. Ele é a soma do leão, esse primeiro animal, ele é a soma do leão com a águia. Então ele junta aí, elementos desses 2 animais. Bom, por que será que Deus mostrou a Babilônia como leão e águia juntos? Porque a Babilônia era reconhecida no próprio texto bíblico por esses 2 animais. Quer ver só? Anota aí. O leão era símbolo da força. Onde é que você pode encontrar um exemplo disso? Provérbios 30:30. Provérbios 30:30. E a águia era símbolo da agilidade. 2 Samuel capítulo 1, verso 23. Tá bom? E a Bíblia reconhece Nabucodonosor, especificamente Nabucodonosor, como leão e águia. Sabiam disso? Onde? No profeta do exílio. Quem foi o profeta do exílio? Eu já falei isso aqui alguma vez, pelo menos uma. Quem foi o profeta do exílio? Jeremias. Jeremias foi o profeta do exílio. No livro de Jeremias, capítulo 49, versos 19 e verso 22, Deus, através do profeta Jeremias, está falando de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que estava ainda por vir e conquistar Israel. E Nabucodonosor é caracterizado nesses 2 versos da profecia de Jeremias como leão e águia. Olha só que interessante. Leão e águia. Tem um outro aspecto também desse leão. É dito também que as asas, o que acontece com as asas dele? São o quê? Arrancadas. Não é isso que está escrito aí? As asas desse leão são arrancadas. Por que será que essas asas são arrancadas? Aqui é uma referência ao capítulo 4, verso 23, do próprio livro de Daniel.
Porque se o leão aqui está simbolizando Nabucodonosor e Babilônia e de tabela aí também Nabucodonosor, ok? Essas duas figuras se fundem aqui na profecia. No capítulo 4 de Daniel, versos 23, nós temos aquele episódio de Daniel que é profetizado que Nabucodonosor vai ficar louco. E ali tem Daniel fala a profecia, ok? Da árvore que cresce. Em algum momento nessa árvore, no capítulo 4, pena de não ter tempo de estudar o capítulo 4. Mas a árvore que representa Nabucodonosor no capítulo 4 tem os seus galhos arrancados, os frutos também, e fica só as raízes e o tronco, ok? Era aí uma profecia a respeito do período que Nabucodonosor viveria como um animal, por 7 anos, ok? Por 7 tempos. Essa foi a profecia. O leão também aqui é arrancado as suas asas, simbolizando esse período de Nabucodonosor, que Nabucodonosor viveu. E o leão também ganha um coração humano, ok? Bom, vocês precisam se lembrar, quando nós estudamos semana passada, Daniel capítulo 2, eu disse isso para vocês. Todas as vezes que nós temos sonhos e visões em Daniel, e coisas têm aspectos humanos, ou objetos passam a ter aspectos humanos, isso significa que está havendo ali uma conotação religiosa ou espiritual. Exemplo, um leão que tem um coração humano. O leão tem coração humano? Não. O que isso significa? Que esse leão, ou que esse poder que está sendo escrito ali, também exerce algum tipo de influência religiosa. Compreendido? Ok? Daqui a pouco nós vamos ver um chifre que tem olhos e boca e fala. Chifre não tem olhos, nem boca e nem fala, certo? Mas na profecia, no contexto das profecias de Daniel, quando coisas e objetos ou animais adquirem forma humana, isso é símbolo de religiosidade ou espiritualidade. Entendido isso? Isso é importante. Bom, o leão ganha um coração humano. Então simboliza que existe aqui em Daniel uma outra ênfase para a visão que foi dada para Nabucodonosor. A ênfase para Nabucodonosor era política. Ok? Política. Até eu diria militar, inclusive. Daniel 2. Mas agora em Daniel 7, Deus está trazendo de novo essa mesma história, essa mesma visão, mas a ênfase agora não é mais política apenas, como era em Daniel no capítulo 2, mas também é uma ênfase religiosa. E por que é que Deus está falando aqui que o leão ganhou um coração humano? O que acontece com Nabucodonosor ao fim desse período de 7 anos que ele vive como animal? O texto relata que Nabucodonosor converteu-se a quem? Ao Deus de Israel. Ele que estava todo soberbo no capítulo 3, a ponto de fazer uma estátua para se autopromover, não é? No capítulo 3, é o episódio da fornalha, né? Com os amigos de Daniel. No capítulo 4, esse sujeito se converte e é dada essa mesma expressão. Ele ganha um coração, um novo coração, no capítulo 4. E agora, no capítulo 7, Deus está fazendo uma alusão ao evento da conversão de Nabucodonosor, no capítulo 4. Dando contornos belos, e você não pode deixar isso escapar, viu? Contornos belos da religiosidade ou da espiritualidade que se está conversando aqui agora. Esse é o nível da conversa, ok? Acabou então o leão. O leão acabou. E o próximo animal é um urso. Se o leão simbolizava a Babilônia, eu esqueci, não é que eu esqueci, está aqui escrito, mas eu não vou mencionar a questão arqueológica
que a Babilônia, nos portais da Babilônia havia um leão com asas desenhadas. Isso tudo também faz parte do contexto também da explicação. Só quero dizer para vocês que eu estou ciente disso, mas a gente escolheu aqui por questão de tempo não entrar nesses detalhes, tá bom? Bom, dito isso, o próximo animal é o urso. O urso na Bíblia é símbolo de crueldade. Tem um episódio bem interessante, vocês lembram? Você lembra? Uma vez que um certo profeta calvo estava passando e 42 crianças zombavam desse profeta calvo, dizendo: sobe, sobe calvo, sobe para o céu, e riam, debochavam do profeta. O que é que sai do bosque para matar os 42 meninos? O que é que sai do bosque? Duas ursas, não é isso? Que diz o texto bíblico. Porque agora Deus está falando mais com o babilônico, com o caldeu. Deus não está falando mais com o babilônico, Deus está falando agora com Daniel. E Deus está trazendo a Daniel memórias comuns. Isso é muito importante, porque Deus fala com a gente através de coisas que a gente consiga entender. O problema é que a gente não é mais, nós não estamos vivendo lá no tempo de Daniel, nós estamos agora vivendo aqui em Biúna 2020, e a gente não conhecia essas coisas, mas Daniel conheceu, reconheceu. O urso é símbolo de crueldade. Então, o próximo reino é reconhecido não apenas pelos aspectos políticos de Daniel 2, mas também pela a sua crueldade. Isso você vai ver em 2 Samuel 17, verso 8, Provérbios 28, verso 15, e Amós 5, verso 19. É dito também que esse urso, que é símbolo do reino Medo-Persa, ele se levanta, um lado seu se levanta acima do outro. Ele é como se fosse meio manco assim, né? Um lado é mais alto do que o outro. Isso é uma representação de que os persas, em relação aos medos, seriam mais fortes e poderosos. O que é bem interessante, porque a essa altura ainda não havia Medo e Pérsia nos moldes que a gente conhece, ok? Os persas eram, na verdade, inferiores aos medos, até que Ciro, eu vou resumir a história aqui, tá? Mas os persas eram vassalos dos medos, para vocês terem uma ideia. Os medos mandavam os persas, até que surge esse camarada, Ciro, esse rei, grande rei. Eu vou pular a parte histórica aqui, mas Ciro então consegue inverter a história, inverter as posições, ele consegue unificar os persas, subjugar os medos e fazer com que os persas tenham uma posição maior, acima dos medos. Você pode ver isso também lá no livro de Esther, é o nome da minha filha, no livro de Esther, no capítulo 1, verso 3. Você vai perceber essa superioridade dos persas em relação aos medos. Aqui no capítulo 7 é o urso, que está com um lado mais alto do que o outro. E ele tinha também 3 costelas na boca, que é bem importante. Algumas pessoas acham que porque é profecia, você tem uma licença para poder literalmente viajar na maionese e trazer assim umas explicações absurdas para o texto. E eu vou nem citar para vocês aqui quais os entendimentos absurdos que se tem para explicar essas 3 costelas na boca do urso, ok? Essas 3 costelas, do ponto de vista bíblico, ok? Porque a Bíblia é a sua própria intérprete, entendido? Nós temos uma referência, uma possível conexão com Amós capítulo 3, verso 12. Nós não dá para ler aqui. Amós 3, verso 12. Há uma possível conexão textual entre Daniel 7 e Amós 3, 12. Por que eu digo possível? Porque ela não é assim tão robusta, para dizer assim com toda certeza, que Amós 3, 12 explica
Daniel 7, verso 5. Ok? Não, eu não tenho essa convicção toda. Mas, se a gramática nos ajuda, a história pode nos ajudar. E qual o episódio interessante a respeito dos medas e dos persas? Nós temos 3 elementos ou 3 coisas na história desse povo que estejam relacionadas com uma agressividade e velocidade dos medos e dos persas, ou para ser mais adequado, né? Dos persas e dos medos, porque os persas eram maiores. Bom, eles têm 3 conquistas importantes na caminhada para se tornar um grande império. Eles derrotam a Lídia, a Babilônia e o Egito. Então, amigos, a gente não precisa inventar ideias e histórias assim mirabolantes para explicar o texto bíblico. A gente vai para o texto. Amós 3,12 não ajuda muito a se explicar. Então vamos para a história. E na história a gente encontra esse elemento para nos ajudar a entender o porquê dessas 3 costelas, tá? Nenhuma conexão com os 3 espíritos de Apocalipse 12 aqui, tá? Por favor. Encerre esse assunto, por favor. Tá? Lídia, Babilônia e Egito. Símbolos desse grande império persa-medo que se tornou muito voraz, como um urso. Okay? Tem na tradição judaica também, no Talmud, são 2 Talmudes que fazem referência também aos persas e os medos como ursos. Isso é bem interessante. Inclusive, ao fazer um comentário sobre o episódio de Daniel na cova dos leões, é dito que o anjo da guarda de Daniel que o protegeu na cova dos leões, essa tradição judaica chama esse anjo da guarda como o urso de Daniel, como de um urso que tinha protegido Daniel dos leões naquela noite. Bom, dito isso, o próximo animal é o leopardo. E o leopardo, em Abacuque capítulo 1, verso 8, está lá descrito, você vai ver esse animal lá. É símbolo de velocidade. Ele é ágil, ele é rápido, e ele tem 4 cabeças. E você já viu em Daniel capítulo 2. Todas as vezes que em sonhos e visões nós temos 4 elementos assim, né? 4 cabeças, ou os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Isso significa o quê? Significa a abrangência desse poder que vai a todo o mundo. Ok? Então, os 4 elementos, os 4 metais da profecia, da visão de Daniel 2, da estátua, e aqui um animal que tem 4 cabeças. Essas 4 cabeças significa que esse reino, que é o reino da Grécia, fará influência por toda a terra. Ok? Alguns vão dizer que são os 4 generais, etc. Não, queridos. Tá? A gente precisa respeitar aqui. Os 4 generais vão aparecer depois. Tá? Só Daniel 8. Não é aqui. Aqui, as 4 cabeças simbolizam a abrangência desse poder, que é o Império Grego. Ok? Sob a liderança do grande Alexandre o Grande. E ele tem asas que confirma mais ainda essa ideia da velocidade, que é avassalador esse poder. E foi de fato, os gregos foram assim. Agora tem uma questão interessante, porque esse leopardo tem uma característica diferente dos outros 2 animais até agora. Bom, na verdade, cada animal tem uma característica específica. Olha só, o leão recebe um coração de homem, o urso devora muita carne, não é isso? E o leopardo recebe domínio. Iago, só passa o próximo slide, só para eu ver aqui os 4 animais para vocês verem, tá bom? Só mais um. Ok, volta. Não dá spoiler. Isso, deixa aí por enquanto. Cada um dos animais recebe uma coisa, tem uma característica diferente.
Repetindo, o leão, coração de homem, o urso devora muita carne, e o leopardo recebe domínio e autoridade, o que é muito interessante. Quem está esperto no estudo, tenta lembrar desse verbo receber. Onde é que ele aparece antes? No livro de Daniel. Qual o capítulo? Mas fala de cada vez assim, viu? Qual o capítulo que ele aparece? Qual é o capítulo que o verbo receber, que o verbo dar, na verdade, tá? O verbo dar faz uma marcação muito especial. No verso 2, no verso 7, depois no verso 17. Verso 2, 9 e 17. Capítulo 1, meu irmão, isso aí. No capítulo 1, Deus dá o quê? Israel para a Babilônia. No verso 2. Depois no verso 9, Deus dá o quê? Graça para Daniel perante Aspenaz, chefe dos eunucos. Depois no verso 17, Deus faz o quê? Dá de novo o quê? Sabedoria, inteligência e... Fugiu aqui agora. Deus dá 3 coisas: sabedoria, inteligência e conhecimento para Daniel e seus amigos. Como uma ação divina de dar. E aqui de novo está aparecendo essa mesma ideia. Olha, no verso 4, quem é que dá um coração de leão? Um coração humano para o leão? Não aparece aqui de maneira evidente. Mas o que Daniel está querendo dizer? Quem é que está dando o coração humano para o leão? É Deus. Quem é que converte o ser humano? Quem? É Deus. Então Deus dá um coração para o leão, no verso 4, e Deus dá também para a Grécia o quê? Domínio e autoridade. Uau! Uau! É Deus quem está dando para os gregos a condição de influenciar política, cultura, filosofia, desde os tempos antigos até hoje. E teve Deus um propósito para isso. Tá? Deus teve um propósito para isso. O leão recebe o coração humano. Isso também revela de alguma maneira a supremacia da humanidade sobre a besta. Porque a impressão que dá no capítulo 2 que a ênfase é a Babilônia como um grande poder. Mas no capítulo 7 Deus desconstrói um pouco essa ideia. E terminando a apresentação do leão, falando que ele tem um coração humano, Deus está de alguma maneira sobressaindo a humanidade sobre o próprio poder. Isso é importante. Ok? Porque os poderes não são fim em si mesmo. No caso do urso, Deus também dá domínio para o urso. Porém, o urso fica limitado, porque ele é muito voraz. E o texto é bem interessante que fala que ele fica limitado a muita carne. Ele fica limitado, o urso. Mas o leopardo, diferente dos outros dois, tem domínio completo das 4 cabeças. O seu domínio vai além da geografia. E ele, diz o texto bíblico, enche toda a terra. Está vendo aí escrito? Ele enche toda a terra. Tamanha é a influência que a Grécia tem sobre a humanidade. Ou, na verdade, teria, né? Porque naquele momento ainda não havia isso. E, enfim, então chegamos ao animal terrível e espantoso. Como diria um professor que eu tive no ensino médio, muita calma nessa hora. Tem muita coisa para nós falarmos sobre esse animal terrível e espantoso. Mas vamos lá. Primeiro, vamos lembrar que a profecia de Daniel 7 está em paralelo com a profecia de Daniel 2. Então, se o 4º poder em Daniel 7 representava Roma, esse 4º animal terrível e espantoso também representa Roma. Ok? E tem algumas evidências disso. Por exemplo, em Daniel capítulo 2, verso 40, é dito que esse animal tem atributos
triplos, ok? Ele quebra as coisas em pedaços, ele atropela, ele despedaça, etc. Daniel 2. Daniel 7 também, isso também, essa mesma ideia também é repetida, porque essa besta devora, ela atropela, ela despedaça. Então estou criando aqui só algumas conexões textuais de Daniel 2 e Daniel 7, ok? Daniel 7, no Daniel 2 o animal é de ferro, melhor, Daniel 2, Roma é representada pelas pernas de ferro, né? No Daniel 7, esse animal tem o que de ferro? Para quem já leu? Os dentes. O que está acontecendo aqui? Forma e conteúdo. Nós estamos criando conexões entre Daniel 2 e Daniel 7, ok? Forma também é importante no texto bíblico, ok? Assim como o quarto reino de Daniel 2, ele é precedido de outros 3, o Daniel 7 também é precedido de outros 3 animais, ok? Assim como em Daniel 2, os pés tinham uma mistura de ferro e barro, a besta do capítulo 7, esse animal terrível e espantoso, ele também mistura, ele também tem 10 chifres aqui, como uma representação dessa divisão lá do Daniel capítulo 2. Assim como no capítulo 2 os pés não eram todos de metal, mas eram em parte de barro, aqui o animal terrível e espantoso tem os chifres, que é diferente do restante do animal. E tem mais um detalhe. Daniel capítulo 2 nós vimos que o barro não era qualquer barro, era barro de quê? Vocês lembram semana passada? Começa com I e termina com Odo. De iodo, que é o barro da criação. Lembra-se disso? Que trazia um aspecto religioso para esse reino dividido, em Daniel 2. Aqui também, em Daniel 7, entre esses chifres existe um chifre diferente, que tem olhos, tem um rosto humano, na verdade. Ok? Lá no verso 8, ele tem um rosto humano, que também significa um aspecto religioso desse quarto animal. Entenderam aqui os paralelos? Como uma coisa está associada à outra? Então a gente não precisa ficar preocupado com esses animais que tem 4 cabeças e 10 chifres. Não. É uma linguagem profética. Todavia, Daniel 2, como é uma linguagem narrativa, Daniel contou uma história para a gente. Isso ajuda muito a gente entender a sessão profética de Daniel, do capítulo 7 em diante, usando sempre Daniel 2 como base. Ok? É isso que nós estamos tentando aqui construir juntos. Mas vamos lá, falar aí desse animal. E nós vamos para aquilo que interessa logo, lá no verso 24. Esse nós precisamos ler. Verso 24. Esse animal então tem 10 chifres. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão naquele mesmo reino. E depois dele se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 desses reis. Bom, parece difícil, mas não é. Nós temos um quarto animal que representa Roma e que Roma passaria por um processo de divisão do seu poder entre 10 reinos, ok? E esses 10 reinos, depois se levantaria um rei entre eles e derrubaria os outros 4, ok? No contexto da profecia de Daniel 7, é o chifre pequeno quem faz isso, ok? Bom, erro número 1 dos nossos irmãos adventistas quando vão estudar Daniel capítulo 7 e vão falar dos 10 chifres. Qual é o erro principal? A ênfase não é os 10 reinos, ou não são os 10 reinos. Vocês se lembram do simbolismo do número 10, lá em Daniel capítulo 1? Então vocês estão lembrados? Vejam bem, Daniel está falando do número 10 aqui de novo, porque ele já falou lá atrás, quando ele pediu 10 dias
para as penas. Lembram-se da simbologia do número 10? Número 10 é a contagem mínima que se pode fazer a alguma coisa. Abraão e Deus, no contexto da destruição de Sodoma e Gomorra. Senhor, se houver 50, não destrua. E se 40, não, 30. 10. Por que Abraão não chegou? E se houver, Senhor, 9, 8, 7, 6? Não. Por que Abraão não fez essa contagem? Porque na mentalidade hebraica, o número 10 é o mínimo que a gente pode chegar. É o mínimo que se pode contar. Quantos são os mandamentos? Agora você entende por que são 10. Na mentalidade hebraica, isso é o quê? O mínimo. O que Deus estava dizendo para os israelitas no Sinai? Isso é o mínimo. E o que é o mínimo é fácil. Então, se é fácil, faça. Estão entendendo? Satanás não sabe dizer a lei de Deus é perversa, é difícil de ser seguida, etc, etc. Deus é Deus tirando. Aí Deus fala, mas isso é o mínimo. Sinai. A Bíblia é incrível, né? A Bíblia é incrível. Dica. É por isso que a gente tem que estudar. Não é só ler. Tem que estudar. A ênfase aqui, voltando para o texto de Daniel 7, não é os 10 reinos. Não são. Como eu já disse, o número 10 simplesmente simboliza um mínimo. Poderia ser 20, 15, quanto Deus queria. Mas o que Deus está querendo dizer nesse contexto? É que esse reino não seria o mínimo de divisão que esse reino sofreria. Ele estaria fragmentado, 10. E ele não mais se reuniria novamente. Essa é a ideia que, na verdade, o número 10 está querendo passar aqui. Embora, todavia, de fato, o reino tenha sido dividido em 10. Nós vamos chegar daqui a pouquinho já nesse ponto. Na verdade, vamos agora. Porque vamos falar agora do chifre pequeno. Vocês estão percebendo que eu estou pulando bastante coisa. Viu? Bastante. Mas eu estou tentando dar uma ênfase aquilo que é muito importante para a gente entender depois do capítulo 8 e capítulo 9, que vão ser nada mais, nada menos do que uma repetição com outras ênfases de Daniel 7. E vocês vão ver que a história de bode e chifre fica tudo muito mais simples de se entender daqui a pouco. Tá? Então vamos lá, me acompanhe, muita calma, vamos lá, vamos ao chifre pequeno, que é o chifre que tira o cabelo de muita gente aí. Vamos ler 3 versos, versos 8, 24 e 25. Verso 8. Estava eu a observar os chifres, e eis que entre eles subiu um outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem, e boca que falava com insolência. Verso 24 e 25. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão naquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade do tempo. Calma aí, não vai chegar lá, tá? Somente na parte 25. Bom, passa o próximo slide aqui. Ok? Só repetindo, eu estou dizendo isso já várias vezes, mas a repetição leva à fixação. Todas as vezes que nós temos elementos humanos misturados com coisas que não têm elemento humano, no caso, um chifre que tem olhos e bocas e fala insolência, a ênfase é espiritual, religiosa. Dá para dizer que esse chifre tem não apenas um poder político, porque o contexto da profecia é político também, ok? Lembra de Daniel 2? Mas também tem poder religioso, ok? Entendido? Vamos lá. Vou fazer aqui uma pequena... Nós vamos fazer juntos aqui uma pequena cronologia. Bom, eu disse que o método de nós entendermos a história bíblica é usando o método gramático histórico. A gramática não vai ajudar a gente a entender a história de jeito nenhum. Então vamos para a história. Enquanto os reinos, Roma foi dividido. Isso qualquer livro de história antigo. Não precisa nem ser bom. Razoável. Wikipedia,
No Google, você vai achar isso que eu vou falar aqui agora. Tá? É simples. Joga lá. Quais são os reinos? O Império Romano foi dividido em quantos reinos? Ou quais são os povos bárbaros que dividiram o reino romano? Por exemplo. Você joga lá no Google e vai trazer isso aqui para você. Tá? Mas eu já fiz esse trabalho para você. Está aqui, ó, os 10 reinos. Nós temos os francos, os burgúndios, os alemães, os suevos, os visigodos, os saxões, os lombardos, os égulos, os vândalos e os ostrogodos. São esses os 10 povos bárbaros. A título de curiosidade, quem são na atualidade esses povos? Que eu acho bem legal. Tá bom? Quem são esses povos? Os francos são os franceses, é a França atual, ok? Os burgúndios, a Suíça, os alemães, a Alemanha, suevos, Portugal, visigodos, a Espanha, os saxões ou anglo-saxões são a Inglaterra, talvez aqui para ser mais correto, seria a Grã-Bretanha, né, que é todo a ilha toda, incluindo ali Escócia, incluindo ali também a País de Gales e a Irlanda. As duas Irlandas, tá? Os povos anglo-saxões. Então, está ali Inglaterra, mas entenda ali todo o Reino Unido e Irlanda, República da Irlanda, tá? 7, os lombardos, é a atual Itália. Os égulos, os vândalos e os ostrogodos, olha só, não existem mais. Olha que interessante. A profecia disse que 3 iriam cair, né? Estão os 3 aí. Sumiram do mapa. Agora nós precisamos, vai para o próximo slide. Aqui também a história, tá, queridos? Mas ela está bem resumida, está aqui, ela sintetizada para você. Eu resumi aqui os principais eventos históricos e o ano que eles aconteceram, que mostram esse processo da queda desses 3 reinos e o porquê disso. E aqui, olha, muita atenção, queria que você em casa estivesse vendo isso. Tem um desenho ali, né? Tem uma figura que eu botei no canto do superior direito. O que é aquele desenho ali? Vocês estão vendo? 2 o quê? Alianças. E uma está dentro da outra. Guarde essa informação, porque isso vai ser, olha, extremamente importante daqui a pouco para a gente. Guarde essa informação, tá? Vamos lá. Eu vou só falar. Quem está aqui está vendo, e quem está em casa depois consegue dar play no vídeo que vai ficar disponível aí também, tá? Ano 476 depois de Cristo, ok? O Império Romano cai diante dos Érulos, esse povo bárbaro, ok? 493, os vândalos, aí você vai se lembrando daqueles 10 povos, tá? Os vândalos exterminam os érulos. 493. 496, está em vermelho ali. Por quê? Data importante. Clovis dos francos. Os francos são quem hoje atualmente? Eles são as Franças, né? Clovis se converte ao cristianismo. Ele adorava os deuses dos alemães, adorava mesmo, mas ele cansou de orar para os deuses alemães e começou a orar para os deuses dos cristãos, e deu certo, ele conseguiu derrotar os alemães. E ele falou assim: bom, daqui por diante eu vou virar agora cristão, e se tornou cristão. Clovis. O ano é 496. O ano 503, o bispo de Roma recebe o título de Pontífice Máximo. Guarde essa informação. O ano é 503. No ano 508, Clovis, aquele rei, aquele pagão que se converteu ao cristianismo, organiza uma cruzada para eliminar os hereges. E quem eram os hereges? Eram povos arianos. O que é ariano? Tá? Para não ficar uma palavra difícil aqui. Eram povos que defendiam a ideia, eram cristãos, mas que eram considerados hereges por defenderem a ideia de Ária. Quem foi esse camarada?
camarada que disse que Jesus era Deus, mas ele foi originado de Deus o Pai. Então ele não é coeterno com Deus na percepção ariana. Deus sempre existiu, mas Jesus só passou a existir depois. Ok? E ele foi concebido, ele veio do Pai. E isso era tipo como uma heresia naqueles dias. Até hoje. Até hoje. Apesar de aqui ou lá aparecemos com essas ideias aí, tá? Mas isso é muito antigo, já vem lá, remonta ao ano 300 mais ou menos depois de Cristo, com Ário. Então haviam três povos dentre os 10 povos da Europa, europeus, que eram arianos: os elos, os vândalos e os ostrogodos. O que Clóvis fez? Virou para o bispo de Roma e falou assim: vou te ajudar a acabar com esses hereges, esses filhos do capeta. Vou passar a espada em todos eles. E o bispo de Roma falou assim: muito bem, meu filho, servo bom e fiel, vai lá, manda ver. E então Clóvis organizou uma cruzada e começou a eliminar esses hereges. O ano é 508, quando começa, tá? 509, olha o que acontece aqui. Clóvis é declarado, com apoio de Roma, rei dos francos. Até aquele momento, Clóvis não era o rei dos francos. A partir daquele momento, que em 508 ele começa a cruzada, em 509 ele é declarado rei dos francos, que é a atual França. Quem está ligado no livro Meio de Conflito já entendeu toda a história. Mas vamos lá. No ano 527, 22 anos depois, o imperador Justiniano proclama a Igreja Católica como uma única e oficial igreja / religião do Império. Não poderia haver uma outra religião, só a Igreja Católica. A única religião aceita no Império Romano. O ano é 527. E em 533, ele concede, ou reconhece talvez, o bispo de Roma como Papa. Então é a primeira vez na história que a gente vai ter isso. O ano é 533. Ok? No outro ano, 534, o general Belisário expulsa, o general Belisário era do Império de Justiniano, do Império Romano. Ele expulsa os vândalos e os extermina. Então ele continua a obra que Franco começou lá atrás. No ano 538, isso é o ano 534, quando os vândalos são exterminados. Então caiu aqui o primeiro chifre, os vândalos. Tá bom? Não, desculpa, o segundo chifre, os édalos foram exterminados pelos próprios vândalos. E agora os vândalos estão caindo, o segundo chifre está caindo aqui em 534. No ano 537, os ostrogodos, que são da região atual da Turquia, Kiev, eles são dessa região ali do mar Cáspio, tá? Dessa região, eles eram dessa região. Eles migram, vão avançando o seu domínio e chegam até Roma. É longe, viu? E eles cercam a cidade de Roma por um ano. Eles sitiam a cidade de Roma por um ano. Porém, no ano 538, para encurtar a história, os ostrogodos deixam o cerco de Roma e, na fuga deles, eles são exterminados e derrotados. Não, desculpa, vou tirar a palavra exterminados. Eles são derrotados pelo exército de Belisário. Por que eu não estou dizendo que eles não são exterminados? Porque eles retornam para a sua região e de certa forma eles continuam naquela região ali que é a atual Ucrânia, Kiev. Então, historicamente falando, nós não podemos dizer que os ostrogodos foram exterminados como os érulos e os vândalos foram. Eles foram pelo menos expulsos dos limites do Império Romano. Isso sem dúvida aconteceu. Ok? Claro que sofreram uma grande derrota pelo exército de Belisário.
mas não foram exterminados, ok? Para a gente ser fiel aqui à história. Nesse mesmo ano, com a proteção, porque Roma está um caos, tá? Roma está um caos. Imagina, um ano de sítio. Sem água, sem comida. Imagina, Roma está um caos. Nesse ambiente de caos, com o apoio do general Belisário, o bispo de Roma, que já era papa, ok? Que já era papa, que já era o pontífice máximo, ok? Ele inicia pela primeira vez na história um governo em Roma independente. E que depois, no ano 590, nós vamos ter o primeiro papa centralizando. Isso é o ano 538, mas depois, no ano 590, vamos ter pela primeira vez um papa centralizando todo o poder político e religioso do império. Mas aqui, 538, marca o início do período que nós chamamos o período da Igreja Apostólica Romana. O Império Romano terminou, iniciou-se aqui um novo reinado. O reinado da Igreja de Roma. Ok? Essa é uma pequena revisão histórica para nós entendermos em que condição aqui está o chifre pequeno. Meus irmãos, eu tenho 10 minutos, eu estou na dúvida se eu vou conseguir terminar. Não vou, porque nós temos um tempo, 2 tempos e metade do tempo tem que fazer conta, não sei o que. Nós não vamos conseguir terminar hoje. Então eu acho que nós vamos parar aqui, tá? E na semana que vem nós vamos começar a partir desse ponto que paramos. Nós vamos avançar para o capítulo 25 de Daniel. Nós vamos entender passo a passo Daniel capítulo 25. Tá bom? Nós vamos fazer o que nós na teologia chamamos de decomposição do texto. Já fizeram a decomposição do texto? Nunca fizeram? Mas eu vou ensinar vocês a decompor o texto na semana que vem. Vocês vão entender como ajuda. Vocês vão ver como ajuda a entender o texto bíblico. Sem pressa. Tá bom? Na semana que vem a gente vai decompor Daniel capítulo 7. Só dá um spoilerzinho para eles. Passa o próximo slide. Olha que legal, agora volta. Está decomposto aí. Isso. Só para vocês verem que está pronto. E semana que vem nós vamos passo a passo decompor o texto de Daniel 7, 25. Ele é importantíssimo para entender as ações do chifre pequeno. Tanto para o nosso crescimento espiritual, tanto para a gente não sair por aí falando bobeira. Bom? Então, encerramos aqui. Pequena revisão. Forma no texto bíblico é tão importante quanto o conteúdo. O texto bíblico é para ser estudado, muito mais do que lido. A gente pode fazer leituras reflexivas, não tem problema, devocional, tudo certo. Mas o texto bíblico é para ser estudado. A gente precisa gastar tempo com o texto bíblico. Todas as vezes que nós vemos elementos humanos na profecia de Daniel, isso tem coisas que não são humanas, isso é símbolo de que nós estamos tratando de poderes religiosos, que têm influência religiosa. Ok? Então, esses 3 pontos aqui, talvez como os mais importantes do dia de hoje. Minto, e o mais importante de todos, a ênfase de Daniel 7, qual que é mesmo? Qual que é? Juízo. A ênfase de Daniel 7 é juízo. Versos 9 e versos 10. Doação de dias. Tá? Juízo. Ok? Obrigado para você que ficou nos assistindo. Já vamos fazer uma oração, mas eu quero agradecer a você por ter nos acompanhado. E lembrando que se você mandar uma mensagem, você vai ter acesso ao PowerPoint da apresentação de hoje, que infelizmente não teve como ser compartilhada aí de maneira satisfatória para vocês, tá? Pode mandar suas perguntas via mensagem no próprio vídeo, na descrição do vídeo aí, ou também via mensagem direta aí pelo aplicativo do Messenger, ok? E a gente vai ter muita alegria em responder a todos vocês. Eu tenho 2 perguntas semana passada que eu
respostas para essas duas perguntas, ok? Da semana passada. Então, se você ficou esperando e não teve, é porque seu pastor não teve tempo mesmo essa semana. Mas, Deus quiser, agora, essa semana eu farei. Tá bom? Pode mandar perguntas, eu vou responder a todas. Tá bom? Com muita alegria. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado por ter preservado o texto bíblico de maneira tão boa até os nossos dias para a gente aprender. Hoje nós decidimos não continuar a explicação de Daniel 7 para a gente não atropelar as coisas e a gente entender tudo com muita calma. Daniel mesmo, nós vamos ver, demorou 10 anos para compreender isso, então a gente pode esperar mais uma semana com oração, joelhos dobrados, pedindo iluminação do Espírito Santo de Deus para nos revelar o que está escrito aqui. A gente precisa lembrar, assim, acima de tudo, que profecia não é para a gente mostrar para os outros que a gente sabe mais e que a gente tem condição intelectual de entender o que está escrito aqui no texto bíblico. Não. Profecias servem, acima de tudo, para nos colocar numa posição de muita humildade, reconhecendo a nossa pequenez diante de todo esse universo e para enfatizar, acima de tudo, o teu controle, Senhor, sobre tudo, sobre os eventos dessa história, sobre a nossa vida. Por favor, Jesus, controle a nossa vida nessa semana que já começou, nos dando sabedoria e discernimento para avançarmos